E eu fui entender, né, então que eu tinha que aparecer na tela para atender meus pacientes. E aí eu lembrei do tempo que eu vivia mais a tela a tela a tela não da TV, não do computador, mas a tela do teatro, né, porque o teatro também tem uma tela. Depois o Lute pode comentar melhor isso. E comecei a me lembrar muito do teatro e fui fazer, durante a pandemia, uma oficina online com o psicanalista Antônio Quinet, para relembrar meus tempos de teatro, para ficar mais com maior desenvoltura e para melhorar a minha própria saúde mental. Também fui fazer, pela Sociedade de Psicologia, a oficina literária, né, onde eu tive a oportunidade de escrever uma crônica e publicar em um livro. E a crônica se chama E Agora, José? Conta um pouquinho da história de um psicanalista que tem que se haver com essa novidade toda, né. Nem Freud, nem Lacan jamais sonharam essa revolução no nosso trabalho, né. Então, baseado nisso, eu também fui assistir, quase agora já no final da pandemia, o espetáculo Toque para reencontrar, porque fui atriz também até meus 23 anos de idade, para reencontrar meus colegas de teatro. Um deles era o Lute Pereira e o outro Daniel Leão, que faz parte do elenco da peça. E chegando lá, para minha grata surpresa, né, no final do espetáculo havia um debate com uma psicanalista da APOA, de Porto Alegre, sobre o espetáculo. E o espetáculo fazia parte de uma campanha do Janeiro Branco. Então eu fiquei muito feliz, porque eu me aposentei pela saúde pública, trabalhei 32 anos no serviço público e sei o quanto as campanhas da saúde pública são importantes de serem divulgadas e de serem trabalhadas, né, com as pessoas, a sua ideia de por que criar essa conscientização é importante, né, na comunidade. Então, eu gostei muito e, ao encontrar o Lute no final do espetáculo, ele me convidou para comentar na próxima sexta-feira, umas 2 sexta-feiras depois, eu ir comentar o espetáculo. Então a gente combinou e isso foi feito, foi um encontro maravilhoso. Eu pude de novo subir no palco numa outra condição e experimentar o gostinho de estar lá conversando com as pessoas, né, sobre o espetáculo Toque, uma comédia obsessivo-compulsiva, que para quem já viu vai estar podendo aproveitar muito nosso encontro e para quem ainda não viu, tomara que ainda consigamos algum tempo de vê-la. Não sei, o Lute vai nos dizer se a gente vai ter essa oportunidade ainda. Mas, de qualquer forma, quem viu, valeu muito a pena. Então, eu achei muito significativo, quis muito fazer o evento em maio, porque dia 18 de maio, né, maio é o mês que tem no dia 18 o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Então eu queria muito fazer no mês de maio, estava com o tempo corrido, mas consegui fazer ainda em 30 de maio nosso evento, nosso ponto de vista. Então, eu considero assim, falar sobre saúde mental é sempre uma forma de manter esse compromisso com a luta antimanicomial. É sempre um ato de chegar antes do adoecer, do prender e do enclausurar, que eu penso que hoje é o nosso compromisso, né? Fazer o sujeito poder lidar com o seu adoecimento através da fala, né? E através da escuta. Eu também, então já falei aqui que eu já trabalhei 32 anos na saúde pública, né? E isso me levou a ter esse compromisso com a saúde, com uma vida em liberdade. Então, por isso a importância, né, da arte como uma forma de expressão e de libertar o sujeito das suas amarras, né? E uma outra forma de liberdade e saúde mental, então, é a arte. E considero eu também a psicanálise. Por isso eu escolhi a psicanálise e o teatro,
para trabalhar no nosso ponto de vista hoje, né? Então, convidei o diretor, o Lúcio Pereira, que dirige o espetáculo A Comédia, e também o autor do texto, né? O Arthur, para fazer parte dessa conversa com a gente. Então, eu gostaria de chamá-los e eu pediria que, primeiramente o Lúcio e depois o Arthur, se apresentassem para nós, para a gente começar esse nosso ponto de vista, esse bate-papo. Pode ser, Lúcio? Sim, pode ser. Bom, eu quero primeiro agradecer a todos vocês pelo convite, né? Agradecer a Ana, porque foi uma felicidade muito grande encontrar com a Ana depois de muitos anos, né? Muitos anos mesmo. E a gente se encontrou e foi como se a gente tivesse se encontrado na semana passada, porque é uma coisa assim, muito louca isso, né? Quando a gente tem um amigo com muita afinidade, acontece isso, né? A gente passa anos sem se encontrar e quando a gente se encontra tem ali de novo aquilo tudo revivido e tudo recolocado no lugar. É muito interessante isso. Foi uma coisa que eu senti contigo lá naquele dia no palco, como se a gente estivesse fazendo aquilo ali há muito tempo, né? Enfim, então eu sou o Lúcio Pereira, eu tenho 58 anos, eu trabalho em teatro desde 1987, que é quando eu conheci a Ana, 84, quando eu conheci a Ana. A Ana e o Daniel, que é meu amigo até hoje, fazemos parte de vários trabalhos juntos aí pela cidade e tal. Trabalho em teatro todo esse tempo e me dedico a ser diretor de teatro desde 2018. Claro, quando a gente é ator e a gente faz teatro, a gente sempre é um pouquinho de diretor junto, porque a gente, né, tem que se virar em cena e às vezes a gente meio que se dirige. Então, assim, eu considero que eu estou iniciando uma nova carreira na minha vida profissional como artista. Agora eu estou iniciando uma carreira de diretor. Todas as coisas que eu estou pensando para o futuro são como diretor. Então, não dizem que todo mundo chega aos 50 anos, troca de profissão. Eu me reinventei dentro da minha profissão, porque eu era ator, as pessoas me chamavam para ser ator, eu ia lá, eu era ator e fazia. E aí em 2018, eu decidi montar esse espetáculo, esse projeto que chama Toque, uma comédia obsessiva compulsiva. Isso foi Na realidade, esse espetáculo vem bem desde antes, né? Eu fiz uma pesquisa muito grande de público para fazer esse espetáculo. Mas vamos falar especificamente do espetáculo e do que eu faço. Eu trabalhei durante muitos anos na Secretaria de Cultura de Porto Alegre como coordenador da descentralização da cultura. Era um departamento que, enfim, levava e descentralizava a cultura nas 17 regiões do orçamento participativo de Porto Alegre, quando a gente ainda tinha cultura na cidade de Porto Alegre, né? Porque agora a cidade de Porto Alegre está arrasada, não tem mais nada, nada mais acontece aqui. E as coisas que acontecem de um jeito muito estranho. Mas, enfim, esse não é o nosso foco, não é o nosso assunto. Então, eu tive essa passagem também pelo serviço público, trabalhei durante 8 anos no serviço público. Aí, em seguida, veio a pandemia, e a pandemia foi muito louca, porque o Toque estreou em fevereiro de 2019. A peça já estreou com muito sucesso de público, a peça sempre teve muita empatia, ela sempre comunicou muito rapidamente com o público. Então a gente imaginava que 2019 a gente ia trabalhar muito, ia ser uma loucura, a gente ia viajar, não sei o quê, não sei o quê. Preparamos todo 2019 para que 2020 isso tudo acontecesse, né? E aí em 2020 nós paramos de trabalhar e só voltamos agora em janeiro de 2022. Foram 2 anos completamente parados, sem trabalhar, no teatro especificamente. Então é isso, a minha contribuição agora para essa conversa toda aqui que a gente vai ter, e dizer que uma coisa que era importante, que a Ana falou ali, eu queria ressaltar, que é importante para a gente,
participar do Janeiro Branco. A gente sempre vai ter uma temporada em janeiro, porque a gente tem o interesse de participar do Janeiro Branco, sempre. Nesses próximos anos, para o futuro, a gente vai estar em cartaz nesse mês de janeiro, porque a gente tem muito interesse nessa campanha do Janeiro Branco. Eu acho que, para início, é isso que eu tinha para falar para vocês. Se faltou alguma coisa, a gente fala mais na conversa, tá certo? Passo a bola para o meu amigo Arthur. Então, Arthur. Estão ouvindo agora? Sim. Tá. Perdão aí, porque eu sou meio tosco aqui com essa questão de tecnologias e tal. Meu diretor de TI não está em casa agora. Gente, eu estou muito honrado com esse convite. Meu nome é Arthur José Pinto. Eu sou dramaturgo, sou ator, sou diretor de teatro, sou roteirista de vídeo e também tive uma incursão pelo psicodrama. Eu fiz um pós-graduação, uma especialização em psicodrama, que agora é a Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, coordenada pelo falecido Dr. Fábio Pinto. E participar desse tipo de evento, que me honra muito, significa, de certa forma, para nós, né, Lute, que a gente está alcançando os nossos objetivos, dando uma relevância maior para o nosso trabalho. Não que a gente não soubesse que, desde sempre, a arte tem um papel importante para as pessoas, em termos sociais, em termos de saúde, em termos de saúde mental, em termos de saúde social, em termos em todos os sentidos. Mas, nesse momento da minha vida, e da vida do Lute também, eu acredito que foi a conversa que nós tivemos, a gente quer que esse trabalho tenha essa relevância, seja esse instrumento para as pessoas se sentirem melhores, para as pessoas se sentirem mais participantes do processo, mais aptas a alcançar cura para seus problemas, alcançar esses objetivos todos. Então, nesse momento, nesse tipo de evento, nesse bate-papo que a gente está participando, a gente sente que está chegando perto dos nossos objetivos, porque nós temos diante de nós profissionais da área da saúde, que não é o nosso caso. Nós somos pessoas da área do teatro, da pedagogia, da cultura, da arte, da educação, eventualmente, mas a gente testa o que nós queríamos alcançar com essas conversas, com esses debates, com esse papo que a gente está levando. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, muito orgulhoso, muito honrado com esse convite e extraiam o que quiserem, porque eu estou disposto hoje a falar tudo que vocês quiserem ouvir. Ai, Arthur, que bom te conhecer pessoalmente, tá? É genial o teu texto, tá? Muito obrigado. Gostaria de começar te dando os parabéns. É gostoso, unânime, as pessoas se identificam com os personagens, a forma como tu construiu cada um deles. A narrativa digamos, muito próxima da realidade, então essa identidade ela se coloca ali e ela é extremamente importante para que a gente possa elaborar algumas questões pessoais, né? Eu brinco com isso, mas é a pura verdade. Queria também dizer para o Lute que, apesar de que sou apaixonada por ele como ator, né? Sempre sentei na primeira fila para ficar assistindo. Acho que ele também tem chance de fazer uma brilhante carreira como diretor. Prova disso é a direção dele do espetáculo. Então, ele vai poder certamente transitar tanto pela direção quanto pela atuação, né? Então, para a gente começar a esquentar o bate-papo aqui, eu queria lembrar a vocês de que a cena teatral desvela, de certa forma, o nosso inconsciente. E aí está o grande elo, né, de psicanálise e o teatro. Lembramos que Sigmund Freud resgatou o texto de Sófocles, né, o Édipo Rei, para descrever os nossos desejos reprimidos e fez, então, essa alusão ao mito de Édipo Rei para elucidar o complexo de Édipo.
importantíssimo lembrar esse resgate do Freud, do texto, né? Já trazendo esse link da arte e da psicanálise, de mãos dadas no estudo da complexidade humana. Lembro também aqui do livro do Antônio Quinet, né? Esse psicanalista com quem eu fiz uma oficina, o Inconsciente em Cena, onde ele enfatiza, né? O autor enfatiza que o teatro é o inconsciente em cena, tá? E essa é a condição da arte, de transformar o sofrimento em prazer e extrair prazer da dor, da tragicidade que se coloca em cena. Então, do trágico, poder se extrair algum prazer, né? E dessa dor também algum prazer. Então, falando nessa questão, tentando aproximar a arte e a psicanálise, né? Eu pergunto, então, para o Arthur e ao Lute, né? Eu acho que é uma pergunta que os dois podem trazer para nós o seu ponto de vista. Essa foi a via escolhida pelo Arthur e pelo diretor. Toque me parece responder dessa forma, pois a comédia atrai um grande público, né? Essa relação da arte, do inconsciente, de trabalhar as questões da complexidade humana, né? E de trazer o humor, a comédia também, né? Foi no sentido de trabalhar essa coisa do trágico, da tragicidade também. Vocês poderiam falar alguma coisa sobre isso? Posso falar? Pode. Não, eu estou pedindo para o meu diretor lá. E aí, Lute? Aqui tem um respeito muito grande, hierárquico, sabe como é que é, né? Não, brincadeira. O negócio é o seguinte, a gente pensou, o Lute trouxe para nós, trouxe para mim essa demanda, e desde o início nós tivemos o cuidado de colocar a situação, colocar essa questão que é tão moderna, é tão atual nas pessoas, né? Talvez antigamente se falasse desses transtornos de outras maneiras, mas hoje em dia está bastante popularizado, né? O toque, transtorno paranoide, vários tipos de transtorno, e alguns que a gente coloca na peça. E desde o início da nossa conversa, a ideia era não debochar nem do doente, nem da doença, mas incluir eles na vida, no processo normal de todo mundo, na vida de todo mundo. Não que o normal seja o melhor, mas o que eu falo normal é no processo da vida das pessoas, enfim. E acreditando que, no momento em que elas se encontram, propiciar esse encontro entre os personagens, que no momento que eles se encontram, eles começam a ter outras percepções sobre as suas vidas e sobre os males que os afligem. Então, eles começam a deixar de ser extremamente solitários no seu sofrimento. Eles foram até o consultório para sanar um sofrimento, um tipo de sofrimento. Mas lá eles conseguiram ver que eles não estão sozinhos, que as dúvidas que eles têm não são só deles, que a condição que eles vivem não é exclusividade deles. E que papel eles podem ter nesse encontro uns com os outros. Então, diferente de outras obras, a gente não faz graça da doença. A gente não quer fazer graça da doença. A gente quer mostrar para as pessoas o quanto nós todos somos sujeitos a esse tipo de humor, inclusive as pessoas que têm esse tipo de transtorno com mais ênfase, né? Eu acho que um dos objetivos nossos era esse. O Lute trouxe isso com dois vieses, o viés de efetividade em termos de uma prestação de serviços à comunidade e também um viés comercial, porque a resposta é impressionante, a resposta que nós tivemos quando propusemos o tema é impressionante. Eu me lembro que no começo da caminhada, antes da pandemia, e a pandemia testou a nossa sanidade mental, a pandemia foi um horror, né?
Mas antes da pandemia, nós fomos fazer uma divulgação na Rádio Gaúcha e derrubamos os telefones da Rádio Gaúcha, porque o estado inteiro queria fazer consulta com a gente. Graças a Deus, tinha uma profissional da área de saúde conosco na entrevista que podia dar conta de responder as consultas que eram feitas à distância pelo telefone. A gente foi lá para falar de teatro. Nós fomos lá para falar do papel da arte nesse processo todo. E, no fim das contas, a Rádio Gaúcha se transformou num grande consultório de psicologia e a psicóloga que estava nos acompanhando, dando consultas assim, a mancheias, até que o próprio entrevistador lá, o organizador da história, parou porque não tinha mais como dar conta. E aí nós vimos que a gente estava pelo caminho certo, das duas maneiras como nós encaramos esse projeto, tanto no aspecto de saúde mental, quanto no aspecto de comercial também, né, que teria uma resposta de público interessante para nós, porque a gente tem que viabilizar isso aí, né? Não é só, não temos um pagador, um bancador que nos leve para todos os lugares, seria o grande sonho da vida, mas não temos, dependemos da resposta de bilheteria e vimos que poderíamos ter com essa adesão de uma fatia bem grande da população. Lute, contigo. Ok, Arthur, falaste muito bem, Arthur. Parabéns, Arthur. Mas assim, isso que o Arthur falou é muito importante. Então, desde o início, como nós tratamos da arte, nós tratamos do teatro e da arte, eu sempre trouxe junto um profissional da psicologia ou um psiquiatra, sempre trouxe alguém junto para sanar esta outra lacuna que nós não vamos dar conta, porque não é a nossa formação. A nossa formação é fazer teatro. E o Arthur diz uma coisa que é muito interessante, a gente também precisa viabilizar as coisas comercialmente. E quando a gente pensou no espetáculo, essa coisa toda que ele já falou também, de que a gente não debocha em momento algum, mesmo as pessoas, muitas pessoas assistiram o espetáculo, pessoas com muitos transtornos. Ainda agora, na última sessão que a gente fez no dia 21, ou no dia 20, foi um rapaz, um jovem de 30 e poucos anos, que escreveu um livro sobre a trajetória dele com os transtornos que ele tem. Um rapaz jovem, e o livro dele chama Eu Não Sou a Minha Mente. Depois eu até posso compartilhar com vocês aqui o nome dele certinho, mas aí tu vê na conversa com o sujeito que ele foi com a família dele inteira, e o meu medo sempre é que as pessoas se sintam constrangidas por assistir o espetáculo. Não, ao contrário, as pessoas se sentem muito à vontade, assim, pela maneira como a gente aborda o assunto, a gente aborda os transtornos e as coisas que as pessoas acontecem ali no espetáculo. Então, esse sujeito foi com a família e eles se sentiram acolhidos pelo espetáculo. Isso que é muito bacana, assim. O meu cuidado todo, estético, artístico, todo é para isso. É para que a gente acolha essa plateia, porque ali na plateia eu não sei quem tem, quem não tem transtorno, né? Então, a ideia toda é de acolhimento. E o espetáculo fala de acolhimento também. O espetáculo fala de encontro. E uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar é que, dada a nossa preocupação, esses personagens eles já estão no consultório. Porque a gente poderia muito bem optar por eles estarem em surto em casa, no apartamento, por exemplo, cada um nas suas casas, entende? Mas aí não, a ideia do espetáculo é essa, é de que essas pessoas que estão em surto, elas deram aquele primeiro passo, que é o mais fundamental e importante de todos. Eu preciso buscar ajuda. E elas se encontram naquele consultório ali. Então, a peça fala muito de encontro. Tem uma característica da peça que os personagens são apresentados muito rápidos. A Ana, quem assistiu o espetáculo, sabe disso que eu estou dizendo. Os personagens são apresentados muito rápidos. Então, parece que eles são uns bonequinhos. Mas a peça, o trunfo dessa peça é que eles vão se humanizando. Que normalmente nas
nos arcos teatrais, nas coisas todas, se dá um caminho contrário. A pessoa começa toda humana, não sei o que, e o nosso trabalho acontece exatamente o contrário. Eles vão se humanizando no decorrer do espetáculo. Um espetáculo de 1 hora, e tu consegue ver tranquilamente esse arco das pessoas em surto, passando pelo seu surto e vindo para um terreno ou para uma área de, vamos dizer assim, de normalidade, de sanidade controlada. Então, assim, ó, esse é um mérito do texto do Arthur, né? Por mais que eu tenha dito coisas para ele, que eu queria tais e tais coisas, e da minha maneira de dirigir também o espetáculo, mas isso está muito ligado ao que ele escreveu, a forma como ele escreveu. Ele escreveu esse texto para cada uma daquelas pessoas, porque ele conhece os atores já de antemão, de outros espetáculos. Então tem um texto escrito para cada um deles. Então isso também facilitou muito o resultado desse espetáculo. A gente não teve que inventar muita coisa, porque os atores são muito presentes. São muito bons os atores, diga-se de passagem. Meus atores adoro eles, são muito bons. Mas é isso que eu queria dizer para vocês, dessa importância da gente colocar essas pessoas já num lugar de cura, ou de busca de cura, entendeu? E que é o que eu acho que falta, às vezes, na sociedade, é que a gente tem uma dificuldade de buscar ajuda, né? E eu digo isso para vocês com muita tranquilidade. Eu tenho a minha mãe com 75 anos, eu sei que ela precisa de uma terapia, e eu estou há anos pedindo, implorando para que ela vá. Mas ela não vai, ela é uma mulher adulta, ela diz que ela não quer, que ela se resolve sozinha. Até 2 meses atrás, um pouco menos, agora, um mês atrás, ela foi no cardiologista, e o cardiologista, ela chegou lá, começou a tratar o cardiologista, obviamente, como um psicólogo, né? Começou a conversar com o camarada, e o cara disse: dona Regina, eu sinto muito, mas esse não é um problema para eu resolver. Vou lhe indicar uma terapia. E aí tá, ela foi para a terapia. Ela teve a primeira sessão de terapia dela na semana passada. Fico muito feliz com isso, porque ela foi buscar, ela, mesmo que demorando, ela chegou lá. Então eu tenho isso claro na peça, desse momento que aquelas 4 pessoas em surto estão, num momento extremamente importante para o futuro delas. Elas tomaram a decisão de ir buscar ajuda. Isso é fundamental, fundamental. É isso por esse momento. Bom, aí tem um detalhe que eu gostaria de acrescentar, que é o seguinte: esse arco que o Lúcio falou, que ele colocou bem para vocês, ele parte do motivo que levou as pessoas lá. Elas não intelectualizaram a necessidade de ir para o tratamento, porque as pessoas têm uma certa dificuldade de aceitar que estão precisando de tratamento no começo, como a mãe do Lúcio, por exemplo, né? Eu mesmo, por exemplo, quando eu escrevi o Toque antes da pandemia, eu achava que era uma pessoa razoável. Depois que eu tive que conviver comigo mesmo esse tempo todo, eu me dei conta como eu sou transtornado, pelo amor de Deus, como eu tenho coisas para resolver, né? E então o que as pessoas foram? Por que elas foram no consultório? Elas foram porque elas estavam em sofrimento, ou foram tocadas por um motivo bastante pragmático, como o Daniel Lyon, por exemplo, né? O personagem dele. Mas todas elas estavam em sofrimento por algum motivo. Então elas foram no lugar onde elas intuíram, sabiam, realizaram que podiam ter uma resposta a esse sofrimento. Então isso começa a caminhada delas. E com o tempo elas vão se dando conta que elas precisam de um trabalho mais efetivo para melhorarem como pessoas. Esse, vamos dizer assim, seria mais ou menos a decupagem desse arco que o Lúcio falou, né? Porque ninguém vai no psicólogo nem no médico porque está numa boa. As pessoas vão porque estão sofrendo, né? Não, hoje eu estou numa boa, aqui eu acho que eu vou no médico. Não, a pessoa vai porque precisa, porque está sofrendo, quer resolver um sofrimento. E assim isso é a única coisa em comum com elas. Elas sabem que tem alguma coisa fora do ar, fora do contexto. Mas até chegarem à conclusão
que o problema delas tem nome, tem tratamento, leva um tempo. Isso aí aparece sutilmente na dramaturgia. E a gente força, a gente coloca mais lenha na importância do encontro, na importância de vê-las, que elas não estão sozinhas, que elas estão como todo mundo, e são sujeitas, né, no caso, aquele pessoal da plateia, as pessoas que trazem as suas histórias de vida que ficam na plateia, eles estão vendo no palco que eles também são sujeitos ao humor, que eles também estão sujeitos ao humor como qualquer pessoa está. A comédia é feita em cima de comportamentos humanos, e não necessariamente de pessoas que têm algum transtorno evidente, mas em cima de pessoas que se separam, em cima de pessoas que têm manias, em cima de pessoas que têm medos, em cima de pessoas que têm outros comportamentos que não são diagnosticados pela peça pela qual são retratados, mas são pessoas que são sujeitas ao humor como qualquer outra, inclusive essas pessoas. Então, quando o Lúcio fala de acolhimento, o que eu sinto conversando com essas pessoas é isso. Eu também sou sujeito a ser objeto de humor, não de ser debochado, não de ser gozado, mas de ser de aparecer, de ter um espaço social para mim. Esse é o acolhimento que eu vejo que eles sentem, né, Lúcia? Eu queria aproveitar o gancho, assim, né, dessa questão que vocês estão trazendo, o quanto a peça humaniza, né, o sujeito que tem uma neurose obsessivo-compulsiva. Né? O sujeito vai, na peça, vai se desvelando uma relação entre os personagens, uma relação de afeto entre os personagens. E isso é, digamos assim, o fio condutor para o que a gente possa chamar de a condução de uma cura para uma neurose obsessivo-compulsiva, né? O sujeito poder voltar a investir na relação com o outro. Porque o que o obsessivo faz? O obsessivo se esconde, né? Charles Bellman escreve no seu livro A Neurose Obsessiva. O obsessivo se esconde e a histérica adoece, né? Então a gente vai vendo na peça esses personagens saindo do esconderijo, né? Se humanizando, se mostrando. E também lembro e faço um gancho com um livro do Abrão Lavutsky, que é sobre o humor, né? Onde ele lembra um texto do Freud, o Xiste e as suas relações com o inconsciente, um texto de 1905, onde o Freud lembra que os recursos com o inconsciente, né, os recursos que se vale o humor para atingir o seu alvo e obedecer às conveniências sociais. Então, o humor, ele tem como alvo que o sujeito possa atingir as conveniências sociais, mas ele vai fazer isso com certa crítica, né? Podendo refletir a respeito. Então, o humor ele cria como uma espécie de um subtexto. Então, todo mundo ali é convidado a se tratar, né? Olhando, dizendo, ninguém é normal, mas as pessoas vão se identificar com isso, né? Para poder, então, se colocar, né? Se identificar com isso durante a peça. Isso é importante, né? Tem alguém pedindo o autor do livro A Neurose Obsessiva. É esse livro aqui, ó, vou mostrar para vocês, do Charles Bellman, A Neurose Obsessiva, tá? É um autor que eu gosto muito, é um francês. E em relação ao livro do Abrão, ele traz a ideia, o cômico produz prazer em quem conta a piada e naquele que escuta, né? Então, quer dizer, Arthur, o Lute, né? Vocês também sentiram prazer em produzir essa peça, né? Colocaram ali toda uma energia de vocês, né? E essa peça, então, também produz naquele que escuta um determinado prazer. E essa é a magia da comédia. E a questão também, quem ri?
coloca-se por um momento distante daquilo que o aflige. Então, a gente, ao rir, né, ao poder levar para o lado da comédia, a gente se afasta um pouco da nossa posição daquele que também precisa, talvez, né, de um tratamento, aquele que também está frente à doença, né? Então, outra pérola desse autor, né? O humor alivia o desamparo e, em outros casos, pode até salvar o desespero. Que eu acho que é bem importante e é uma coisa que está presente na peça. Os desesperados, né? O desespero dos personagens que chegam ali para se tratar, vão se encontrando, né? E vão aliviando, de certa forma, o desespero. E quando eles saem daquele contexto, ao final da peça, isso vai aparecendo, assim, que vai abrandando a situação de cada um, né? E eles vão podendo se relacionar entre si. Então, outra questão importante que eu acho, assim, da gente poder ressaltar, né? Quando o espectador está ali na plateia, né, ele sente como se ele estivesse fora do cenário das neuroses, né, fazendo uma certa ilusão de conforto, como se fosse uma identificação pela negação. Estou de fora. Mas é surpreendente, assim, algumas pessoas no dia que eu fui comentar lá, depois do espetáculo, vieram conversar comigo exatamente sobre isso, né? O quanto essa neurose, ela é cotidiana e ela está em cada um de nós, né? Quem não teve um ritual lá de voltar em casa para olhar se tinha fechado o gás, se tinha fechado a porta, né? Quem não teve um ritual de não querer falar tal coisa para que aquilo não acontecesse, né? Então, quer dizer, essas nuances, esses detalhes da neurose obsessiva, do toque que a peça traz essa identidade e deixa as pessoas, então, mais próximas do espetáculo como um todo. Eu não sei agora, eu fiquei pensando, a gente está falando um pouco da neurose obsessiva, se vocês queriam falar um pouquinho de cada personagem, assim, como é que foi criado, se os personagens foram encomendados pelo Lúcio ou se foram criados pelo Arthur, como é que foi isso? Vocês querem que eu escolha? Doutor, olha só, tu tem que abrir o teu microfone quando for falar, tá, doutor? Agora foi? Foi. Olha Vai, aqui, ó. doutor. Se o Sigmund Freud dependesse disso aqui, Tava ele estava ralado. perdido. Olha só, desculpem. Não, Ele nem sonhava, Arthur, ele nem sonhava, nem sonho Freud poderia imaginar. Nem em pesadelo. Mas, enfim, o Lúcio trouxe o tema geral e trouxe o toque como foco. Porque, na verdade, o toque é Estão vendo aí? Saiu um monte de coisa aqui agora. Segue, Arthur, segue. O toque é o transtorno mais recorrente, eu acho, nos dias de hoje, né? As pessoas todo mundo se apropria de um certo tipo de toque numa conversa de bar. Eu tenho toque disso, eu tenho toque daquilo. Então, as pessoas estão falando isso sem muito pudor hoje em dia, né? E isso não quer dizer que tenha sido trazido pela peça. As pessoas estão se habituando a falar isso, né? Ninguém diz que é uma psicopata, mas diz que tem toque. Então, é uma coisa recorrente. Então, o toque está como foi para nós no primeiro momento o transtorno mais encenável de todos. Mas daí aconteceu que para armar a dramaturgia a gente começou a sentir necessidade de outras coisas que também acometem as pessoas, como a paranoia, por exemplo, né? Temos uma personagem paranoica, temos um personagem com transtorno de humor, que é o Daniel Lyon, que eu vi em algum lugar, isso aí faz parte das minhas viagens,
pessoais, eu vi em algum lugar esse personagem que tem muita raiva acumulada, que tem muita impaciência, que reage de forma violenta às coisas. Então, eu quis colocar essa pessoa como sendo um dos formadores de conflito ali na história, né? E temos o nosso entregador de pizza, que até, eu não vou dar spoiler, mas o entregador de pizza é alcoólatra. Ele tem algum transtorno também. Ele deve ter um transtorno também. Temos aquela que faz o toque mais tradicional, né? A personagem da Letícia, que faz o toque mais tradicional de todos, que é que limpa tudo, que passa, né, germicida em tudo que é lugar, que tem medo de falar as coisas, que é muito católica, muito cristã, sei lá o que ela é. Mas tem muita coisa que a gente foi percebendo do nosso espetáculo a partir desses debates. Isso foi muito interessante, porque a gente se portou como encenadores da maneira como acho que devemos nos portar, que é tentando refletir no palco a vida que a gente percebe, a vida que a gente vê, com alguns cuidados que a gente foi pesquisar para se conduzir de uma forma mais ética, mais tranquila, mais pacífica nesses temas que às vezes são bastante delicados. Mas o que nós colocamos em cena foram questões que a gente observa e que dão elementos para o humor. Sempre com aquele objetivo que a gente falou no início, do encontro, da aproximação, do olhar do outro, através dos olhos dos outros, para que eles não se sintam tão sós, não se sintam tão ETs, assim, vamos dizer, né? Agora, os fundamentos mais clínicos, mais técnicos, nós estamos conhecendo a partir dos debates, né, Lute? Que a gente está percebendo o quão rico está se tornando e quanto importante está sendo para algumas pessoas que têm nos relatado isso. É importante para mim, por exemplo, né, que eu estou saindo desse período de pandemia de uma forma quase ilesa, mas com muita vontade de marcar minha terapia. Né? Enfim, os personagens, Ana, eles vão por aí. Eles apresentam questões para nos dar material para criar dramaturgia. Eles não são simplesmente experimentos clínicos, experimentos técnicos. Eles são pessoas normais, pessoas comuns, que por acaso sofrem daqueles problemas que a gente colocou em cena. Eu vejo, Arthur, que esse detalhe, assim, né, de ser alguém, né, e não ser um personagem técnico, é o que faz a riqueza da arte, né? Porque o que é técnico, o que é da técnica, já está lá no livro, já está para ser estudado, né? Então, quer dizer, o sujeito vai no teatro e ele vai com ele vai assistir um espetáculo de teatro, uma peça, é lazer, né? Mas ele sai de lá com uma mensagem podendo questionar o lugar do tratamento, o lugar da doença, né? O lugar da relação que se estabelece com o adoecimento psíquico, né? E ver um sujeito que, dentro da crise, né, já pode buscar o tratamento, que era o que vocês enfatizavam, é pérola nesse espetáculo. Né? O Lacan diz, então, que o obsessivo-compulsivo se esconde e a histérica adoece. Acho que isso também está contemplado na peça, não por uma forma técnica, mas está ali, né? E eu acrescentaria, o obsessivo se esconde para pensar, e é aí que ele se perde, porque o transtorno obsessivo-compulsivo é uma afecção do pensamento, né? Diferente da histeria que adoece o corpo. É o pensamento compulsivo, e isso está presente também nos personagens da peça, então por isso ela faz jus ao nome, né?
aquele toque de limpeza, aquele ritual de limpeza que a paciente tem, né? Que é, digamos, o mais clássico, assim. As pessoas da plateia, muitas enfatizam a questão da identidade, da identificação com isso, né? E eu acho importante a gente falar aqui, não sei se o Lúcio vai falar também dos personagens, mas acho importante falar, né, do caso do clássico do Freud, do Homem dos Ratos, que era um paciente que Freud estudou, que ele se colocava diante da dúvida: casar ou não casar? Casar com essa ou casar com aquela? Né? Essa dúvida que se coloca. E aí aparecem, diante dessa dúvida, essa possibilidade de escolha, a capacidade, as compulsões, as obsessões, que podem restringir essa capacidade de amar e de trabalhar de uma pessoa. E isso está colocado nos personagens, né? A capacidade de trabalhar, né? Afetada, como é que o sujeito vai sobreviver, né? A capacidade de amar, de encontrar alguém, isso também está presente no espetáculo. E fazer as pessoas pensarem sobre isso é extremamente revolucionário, por isso que a arte e a psicanálise têm um grande lugar e um grande papel nas nossas vidas. Quer dizer alguma coisa? Eu quero sim, eu quero sim. Aí eu fico pensando, né, essas coisas todas que a gente está falando aqui agora. E tu lá na tua fala anterior, tu disseste do distanciamento que as pessoas ficam na plateia, né? Porque a gente, quando vai assistir o espetáculo, a primeira coisa que a gente faz, não é comigo, eu vou ver um negócio lá na frente, né? E são os que são mais pegos, são esses que se distanciam demais, né? Se distanciou demais, se entregou. Então a gente vê muito isso na peça, assim. Essa questão dos personagens, eu acho os personagens todos muito ricos. Eu gosto muito de todos os personagens. Mas o personagem do Daniel, e eu preciso às vezes dar uma segurada nele como diretor, porque em alguns momentos do personagem dele que tem uma coisa sutil de interpretação nessa peça que não é usual assim de teatro. Ela não tem uma interpretação teatral, ela tem uma interpretação mais para a televisão do que para o teatro clássico que a gente está acostumado. A Ana sabe do que eu estou falando, tem um outro tipo de interpretação toda mais para fora e tal. Então, essa peça tem uma interpretação um pouquinho atrás, que é uma interpretação muito parecida com a da televisão. E o Daniel, o personagem dele tem dias que está muito, muito, muito intenso, que ele chega, ele cruza a barreira. Uma coisa que é para ser para ter humor, ele vai para a verdade do personagem. Aí é um dia que eu digo para ele, eu digo, tu não pode entrar nisso. Isso é tão sutil que eu, quando estou assistindo o espetáculo, eu digo, lá vai ele está indo. E aí ele vai para uma verdade do personagem, verdade verdadeira, aquilo ali está e não é. Ele tem que continuar distanciado como ator também para fazer aquele personagem. Isso é muito importante. Eles não podem se emocionar com aquilo, eles não podem se tocar daquilo. Aquilo está um tanto à frente deles. Entendeu? Não sei se vocês conseguem entender isso que eu estou dizendo. É muito complicado para o ator entender isso. É extremamente complicado para eles entenderem. A Juliana é uma das atrizes que muito confunde isso. E isso, para mim, tem que ficar muito claro. Que existem os atores e os personagens que estão sendo interpretados. Não sei se eu consigo me fazer claro disso, mas isso é fundamental para que a peça funcione. Porque senão ela cai no drama, ela cai num outro registro que não nos interessa. Num registro que eu vou ficar compadecido daquele personagem. Isso não pode acontecer. E às vezes, muito raras vezes, acontece com o Daniel. Ele embarca assim, ele vai interpretando assim, ele vem construindo o personagem para aquele desfecho lá do negócio que vai acontecer com ele, e ele faz aquilo tão intensamente que aí, por incrível que pareça, o dia que ele faz tão intenso, ele passou a linha. E é o que acontece com a gente também, com relação a todas essas questões das compulsões. A gente também passa uma linha,
tu tem que estar distanciado do sujeito e as suas manias. Enquanto tu consegue te distanciar como sujeito e as... Vou tentar me explicar bem isso aqui. Enquanto tu consegue te distanciar do sujeito e as suas manias, ok. O problema é quando as coisas se confundem e tu não consegue mais perceber quem é quem nas coisas. E a gente tenta e deixa isso muito claro no espetáculo, que existem os atores que estão interpretando aquelas questões ali. Então eles não estão nunca, como é que eu vou dizer, a catarse não acontece neles ali, entendeu? Não pode acontecer. Se acontece no ator, deu problema. Ele tem que estar distanciado. Ele tem uma tarefa técnica para executar ali. Então, quando eles passam da medida, eles saem da peça. Isso é muito comum. E isso eu trago para a vida. Quando a gente também passa do limite, a gente já não sabe mais quem é a gente e quem são as nossas manias, está na hora de buscar uma ajuda. Lute, eu vejo assim, ó, o personagem do Daniel é o Paulo, né? Paulo. Paulo é o personagem na peça que mais tem a história e o motivo pelo qual ele chegou onde está. Exatamente. Então, eu acho que fica fácil dramatizar, porque estar no lugar da neurose e da neurose obsessiva-compulsiva é um lugar trágico. Sim. Certo? Então, como ele tem a história, fica mais fácil se aproximar da tragédia e sair da comédia. E os outros ficam mais na comédia, porque eles estão mais mostrando a neurose obsessiva-compulsiva nessa coisa, as neuroses nessa coisa mais espetacular que o sujeito faz, né? Então, eu acho que é mais tranquilo. Eu entendo, não estou defendendo o Daniel. Não é nem defender ou não, é como ponto de exemplo. É como ponto de exemplo. Perfeito isso que tu disse. Ele é o personagem que tem mais história, então ele tem ali um motivo. A mulher mandou, tem a filha, ele tem muito mais história do que os outros. Mas o que eu chamei a atenção é para esse fio da interpretação. Esse fio que hora tu tá de um lado e hora tu está de outro. A mesma coisa acontece com o sujeito na plateia. Esse sujeito que chega no teatro, bom, eu vim aqui para mim, e ele se desliga completamente do mundo exterior, porque ele não pensa mais na conta da luz, ele não pensa na conta do telefone, ele não pensa nos filhos, não pensa em nada, porque ele está imbuído daquele momento teatral ali, de assistir aquele momento. E isso no teatro também acontece com os atores. Então eu estava trazendo para exemplificar como esse fio é sutil, é muito tênue entre uma coisa e outra. É bem complicado. A outra questão importante, né, é que a neurose obsessiva é uma doença da culpa. O obsessivo tem o desejo, tem a questão de colocar-se em dúvida e na culpa. Temor e culpa de empenhar-se no seu desejo. Essa é a questão. Então, por isso que o personagem do Paulo é um personagem que captura, né, as pessoas, porque ele está lidando com isso. Uhum. Ele traz a história, e porque ele está ali nesse lugar culposo. E essa é a grande questão da neurose obsessiva. Eu digo, a identidade se faz muito ali naquele personagem também. Hoje a gente vê também a neurose obsessiva está muito mais frequente nas mulheres, né? A neurose chega a nascer assim mais ligada à histeria ao feminino e a neurose obsessiva compulsiva aos homens. Hoje, na atualidade, a gente vê ela muito ligada às mulheres. Isso é uma questão que já o Charles Neumann levanta, né? Exemplo, o filho pode ser tomado para as manobras obsessivas das mães. Então, as mães que manipulam, que colocam os seus filhos nesse lugar de objeto, né? E para satisfazer as suas manobras obsessivas também, né? Então, é a mãe que não só como a personagem, né, se mantém toda limpinha, no branco, né, paninho em tudo, aquele ritual de limpeza, mas ela também coloca o filho nesse lugar, o limpinho, o espertinho, o melhor de todos, o certinho, aquele que anda na linha, né? Então, é um apelo
não só para ela, como para aquele filho que ela produz, né? Então, é muito interessante, a peça não traz esse aspecto da maternidade, mas como é colocado hoje na cultura, como aparece isso hoje na cultura. A gente está falando bastante aqui, e eu queria perguntar, alguém que está nos ouvindo também quer fazer a sua questão, quer trazer alguma interrogação? Pode, né, Raquel? Claro, estamos aqui para isso, né? Para a gente conversar. Uhum. Levanta a mão, né? Ou pode escrever. Isso, pode levantar a mão, pode botar no chat, que a gente está aqui para fazer isso. Olha ali, a Jéssica já levantou a mãozinha aí. Olá. Fala, Jéssica. Olá, boa noite. Então, eu não tive como, né, assistir a peça, porque eu sou de Minas Gerais, mas, assim, estou gostando muito dos pontos que vocês comentaram, né, e um ponto teatral que me retrata e que me lembra, né, que foi Nice da Silveira, uma grande psiquiatra que ela levou, né, no manicômio ao qual ela foi, e trazendo do inconsciente, né, daqueles indivíduos que tinham, além da neurose, tinham outros transtornos, traziam para eles, não só na arte, como no teatro, e também que, dependendo da demanda que os pacientes trazem para nós na clínica, a gente, de uma determinada maneira, dentro do psicodrama, né, diante as técnicas, a gente dramatiza. Eu só queria fazer esse breve comentário, parabenizar a todos pelo evento. Infelizmente, eu não pude assistir a peça, mas pelo pouco que eu estou ouvindo aqui, dá muita vontade de assistir. Então, pelo pouco que eu estou ouvindo aqui, pela discussão, tenho certeza que foi uma excelente peça. Muito obrigada pela tua contribuição. Nada. Lembrar da Nise, nossa amada Nise, né? E do quanto ela nos ensinou, certamente, né? O teatro é o inconsciente em cena, né? E o quanto a arte fez pelos pacientes da Nise e deixou um legado, né? Tanto é que a gente teve a obra do Arthur Bispo do Rosário premiado na 5ª Bienal, se não me engano, né? A Bienal do Inconsciente. E essa o foco desse do nosso ponto de vista hoje. Lembrar o quanto a arte liberta e, de uma certa forma, traz o debate sobre a importância da arte como um processo de cura, né, de reaproximação desse sujeito com a sua realidade vivida. A inclusão é um tema que está na peça, no espetáculo Toque. Por isso que ela vale a pena ser vista. O personagem que o Lute já mencionou aqui, né, que é o alcoolista, ele é também um motoboy, né, um entregador de pizza. E hoje é sempre questionado esse personagem na cidade, que ele está no trânsito, ele é vítima de um trânsito, ele faz um trânsito também tenso, então ele provoca a nossa ira, a nossa reação. A gente precisa do motoboy, a gente pede algo para receber rapidinho em casa, e quando a gente está no trânsito, a gente também se atrapalha com eles, porque eles têm muita pressa, eles fazem manobras difíceis, ousadas e arriscadas, né? E esse personagem está lá. E as tiradas dele de humor na peça são as mais picantes e as mais hilárias, assim, né? E ele sempre entra numa sutileza. Ele é macio, ele é leve, ele está digamos, no lugar do que o álcool faz, né? O sujeito está muito árdua a vida, ele se alcooliza, né? Ele mais ou menos tem esse efeito na peça. Ele bota todo mundo tomar uma bebidinha, ele bota todo mundo comer uma pizza, então ele traz a leveza também para as horas de tensão do espetáculo.
E demais a gente não pode contar quem mais ele é, né, Lute? Não pode contar. Não pode contar. Eu achei tão bacana que entrou uma menina, uma pessoa do Ceará falando, está nos vendo, uma pessoa do Ceará. Eu achei maravilhoso isso. Leva o espetáculo para lá, Lute. Vocês não sabem como eu torço por isso. E a Jéssica de Belo Horizonte, Jéssica? Não, senhora, eu sou de Tuiutaba, Minas Gerais. Minas Gerais, então. Então, olha aí, ó. Mas em breve nós estaremos em todas as praças. É muito complicado. Se Deus quiser. Se Deus quiser, faremos isso. É muito complicado, o Brasil é muito grande e o custo de viajar com teatro é altíssimo, mas a gente, na medida do possível, a gente vai chegar nessas praças todas. Esse projeto, Toque, uma comédia obsessiva compulsiva, quando eu pensei ele lá atrás, em 2018, esse é um projeto para 10 anos. 10 anos. Então, a gente vai ficar muito tempo em cartaz. E a gente vai ir e voltar. As pessoas aqui próximas de Porto Alegre, a gente vai voltar agora em agosto, a gente vai fazer uma única apresentação no dia 26 de agosto desse ano. Depois a gente tem outras viagens para o interior do estado do Rio Grande do Sul. E aos pouquinhos a gente vai indo. Vai indo. O país é grande demais, né? É muito grande. Mas a gente chega lá. Mas, Lute, deixa eu dizer, então, aqui, quem são? É a Divani, né? Isso? Deixa eu saber aqui. A gente do Salvador, ó. Divânia, eu estou amando o debate, quero ver a peça já, mas sou do Ceará. Daí nós temos a Aline também, eu sou do Rio de Janeiro. Maravilha. Está contribuindo muito para mim este debate. Olha só que legal isso. Maravilha. Tem o Tiago também, Raquel, que eu não consegui ler de onde que ele é. Campina Grande. Tem a Salvador, Margarida. Eu estou acompanhando o debate de Salvador, Bahia, gostando da discussão, aprendendo muito. E Tiago, sou de Campina. Maravilha. Olha, nunca fui tão visto. Eba! Que maravilha! Muito bacana isso, gente. Pode me chamar quantas vezes vocês quiserem. Muito bom, maravilhoso fazer isso, maravilhoso. Mas a peça, esse projeto, quando eu digo para vocês que eu pensei ele para 10 anos, é porque exatamente por isso, porque o país é muito grande, o estado do Rio Grande do Sul é muito grande, então a gente tem que pensar um projeto a longo prazo, assim. A gente tem que estruturar isso tudo a longo prazo. Nós perdemos 2 anos de pandemia, né? Então, quer dizer, a gente vai mais adiante ainda com a peça. Eu espero que todos nós estejamos aqui, todos ainda para poder prestigiar esse espetáculo, porque eu tenho muito amor por esse espetáculo, porque é um projeto assim pensado desde antes de tudo, entendeu? Ele tem um porquê, porque antes eu fazia teatro. Vamos fazer um teatro. Vamos. Não tinha muitas, sabe? Eu ia lá, estava acostumado a fazer teatro para os meus pares assistirem, né? O Arthur sabe muito bem disso, a Ana sabe muito bem disso também. A gente faz muito teatro para quem é de teatro. E essa peça eu me propus a fazer um projeto que vai ter um fôlego longo de 10 anos, porque eu quero essa peça para o público, não para iniciados em teatro. Então, e aí a gente vê muito isso, muito claro na plateia. A plateia é uma plateia que é o meu maior prazer, vamos dizer assim, um dos meus maiores prazeres de assistir o Toque, é eu entrar na plateia e eu não conhecer ninguém que está ali, entendeu? Isso é o maior barato para o produtor de teatro, para o diretor. Eu quero dizer que essa foi a primeira coisa que tu falasse, inclusive. Foi a primeira coisa que falou na reunião que nós tivemos lá no café, lá na chocolateria, lá. Isso. Eu quero uma peça que não seja para público de teatro. Exato. Quero uma peça para público comum. Isso. Né? Isso. E aí estamos cumprindo, estamos chegando lá, estamos conseguindo. A gente está etapa por etapa, a gente está batendo. Então a gente agora vai construir, a gente está construindo um projeto inteiro agora de circulação para o estado do Rio Grande do Sul. A gente vai começar pelo Rio Grande do Sul. É um projeto de circulação que deve iniciar no início do ano que vem. A gente deve fazer muitos municípios no Rio Grande do Sul.
que a gente deve fazer isso. Depois a gente vai Santa Catarina, Paraná, e a gente vai subindo até chegar ao Ceará, Belo Horizonte, Itaiutaba, que é onde ela mora, é isso, né? Então, a gente vai chegar por esses lugares todos. Então, dizer para vocês disso, assim, e quando a Ana disse Natal. que Natal, Rio Grande do Norte, eu amo Rio Grande do Norte, é o lugar que tem mais sol no país, eu amo este lugar. Já tive 2 vezes em Natal, e eu digo para os meus filhos aqui, eu digo, olha, qualquer coisa dessa eu vou pegar minha mala e vou para Natal, porque o inverno aqui no Rio Grande do Sul, eu não tenho mais saúde para aguentar o inverno, é horrível. Mas voltando para a peça, o que eu estava dizendo assim desse prazer mesmo de tu pensar um projeto lá atrás, assim, pensar, olha, eu quero fazer isso, para essas pessoas, que aconteça isso, e as coisas vêm acontecendo, gente, vocês não queiram saber o prazer que é isso, a alegria, a felicidade que é de fazer um projeto que o que tu pensou lá atrás, as coisas vão se concretizando aqui. É muito interessante estar consciente para ver e sentir essas coisas acontecendo. É muito bonito mesmo. A Nara nos falando aqui, espero e desejo ver a peça em Natal, olha aí, a Lúcia. Teatro Tem Alberto uma mão Maranhão. erguida ali. Tem uma mãozinha, Sim, a sim, Lia. a Lia quer falar. Lia, contigo. Oi, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a vocês, Arthur e Lute, por ter proporcionado essa possibilidade, né, da gente ter a discussão, né, sobre a saúde mental desta forma, né, que eu não assisti, mas já estou ouvindo vocês de uma forma leve, não é? Que, como deve ser uma comédia, enfim, falando de assuntos tão difíceis, de modo, né, que possa ser, se identificar, não é? Sem que a gente esteja ali, não é? Numa situação de sofrimento. Assim. Eu quero assistir, né? Quando chegar por aqui. Eu sou daqui mesmo, tá? Daqui de São Leopoldo. Então, espero chegar em Porto Alegre a próxima vez. Mas eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive há uns 25 para 30 anos, quando morei lá no Mato Grosso do Sul, em Dourados. Então, essa é uma outra sugestão. Dourados comporta uma atividade dessas, tá? Para vocês chegarem até lá. Dourados é uma cidade grande, né? Hoje é a segunda cidade do estado. Mas naquela época existiam umas meia dúzia de psicólogas naquela cidade e fizemos uma associação de psicólogos. E tivemos a ousadia de convidar a Esther Góes, que na época fazia um monólogo chamado Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Não sei se vocês lembram disso, se ela esteve aqui pelo Sul, né? E a proposta era, depois da peça, realizar um debate sobre a saúde mental. Né? E nós levamos, então, a peça, enchemos um cinema, né? Porque naquela época não tinha um teatro na cidade, com evento pago, né? E foi maravilhoso, né? Assim, praticamente 30 anos atrás, não é? Era algo, né, muito arriscado fazer um debate assim, não é? Num público tão grande, numa cidade que a gente nem sabia como iria acolher, não é? Esse tipo de debate, né? Mas foi muito bom. Né, foi algo marcante e que eu tinha deixado, né, na memória assim, passada, né, depois de tantos anos, mas achei muito bom essa iniciativa de vocês aqui. Naquela época a gente falou, né, e debateu, que era a proposta sobre a questão da depressão, do suicídio, né, que era a história da Virgínia.
Mas também fiquei pensando agora quanta riqueza, não é, tem nessa história hoje, né, para debater sobre a questão do feminino, não é, das relações homossexuais, né, da questão de uma mulher tendo que se colocar também naquela época como escritora, não é, nós que nos aventuramos na escrita, não é, como é algo, né, que é desafiante, mas faço a sugestão de vocês chegarem até o Mato Grosso do Sul, que é no sul, mas é longinho, né? Em Dourados, comporta, né, um debate desse tipo, ainda mais hoje em dia, tem muitos universitários lá. Parabéns, muito obrigada por estar aqui. Também eu queria deixar, né, como fico satisfeita com a Ana, não é, nesse debate, trazendo para o Núcleo de São Leopoldo a questão, né, do debate sobre a saúde mental, né, hoje aqui também, que é um tema que a gente tem batalhado muito, não é? É uma questão nossa, né, da psicologia, mas especialmente no Conselho Municipal de Saúde, né, que a gente tem tentado, né, levar cada vez mais essa discussão. Tivemos agora há pouco ainda, né, 2 semanas atrás, a semana antimanicomial, né, e que bom, Ana, que tu traz, né, um pouco mais, né, de reforço a essa discussão. Era isso, obrigada. Lia, que boa a tua contribuição, né? Lembrar desse espetáculo, lembrar da nossa externa, que está sempre aí se reinventando, né? Recentemente ela publicou um vídeo muito bonito onde ela conta sobre o falecimento do namorado dela, né? Com quem ela estava morando na França, e que aos 80 anos ela conta então que encontrou um grande amor. Uma história muito bonita. E desafiadora. Não conhecia, vou procurar. Procura, vale a pena. Nós temos o Fernando, Ana. Ah, que bom. Fale, Fernando. Então, também estou achando muito rico assim, o debate, né? E, infelizmente, eu não consegui assistir a peça ainda, mas primeira oportunidade, vou assistir, né? Mas eu queria comentar, eu achei importante lembrar do texto de Freud, de 1908, né? Que é o Poeta e a Fantasia. Uma outra tradução é Escritores Criativos e Seus Devaneios, né? Onde Freud fala que o artista, né, os artistas têm uma sensibilidade diferente, assim, uma capacidade de perceber as coisas de uma forma diferente do que os terapeutas, os psicanalistas, né? Então eles conseguem perceber no cotidiano e antecipar coisas que nós, terapeutas e psicanalistas e psicólogos, às vezes levamos muito tempo para teorizar, eles vão lá e expressam através da arte, né? Isso tem um valor muito grande. Então, eu vejo pela sensibilidade das falas aqui também, do Arthur, do Lute, né? O cuidado como eles trazem isso, a gente não está debochando, a gente está trazendo isso para reflexão, para o prazer, mas também para reflexão, né? E aí eu me lembro quando a gente vai pensar no teatro grego, né? Que era feito para promover catarse no primeiro momento, né? Mas especialmente para promover reflexão. E acho isso muito interessante, assim, né? Quer dizer, que eles promovem reflexão porque as pessoas saem da peça conversando. Eles observam, né? Criam os personagens a partir, o Arthur estava falando, né? Daquilo que eles veem, que eles observam no dia a dia, e com toda a sensibilidade deles, eles colocam isso para falar, né? E isso já promove que as pessoas saiam falando e refletindo sobre essas humanidades que habitam em cada um de nós. Né? E isso fica ainda mais potente quando é redobrado em outro espaço de fala, né? Que é isso que vocês criaram. Então, parabenizo vocês por isso, né? Por esse espaço tão bacana, né? Pensando até no momento atual, assim, no momento sei lá, político e social atual, a gente está precisando muito de arte e muito de reflexão, né? Então, é muito bem-vindo esse momento, assim. Obrigado.
Era isso. Muito bacana essa tua fala, Fernando, e fazendo um gancho assim com algumas coisas que já foram ditas, né? A neurose obsessivo-compulsiva, ela é de difícil trato em alguns momentos, né? Numa crise contundente, é o sujeito que às vezes se torna extremamente arrogante, desafiador, né? Tem um mecanismo de formação reativa, né? São pessoas muito críticas, né? E esses excessos de crítica a um outro muitas vezes são usados para encobrir uma falta, né? Então é o sujeito que critica muito o outro quando na verdade ele está tentando esconder o que no outro tem nele mesmo, né? Não, e também essa tentativa desesperada de separar pensamento de sentimento, né? Ele pode agir friamente por estar seguindo, simplesmente por estar seguindo regras. E isso torna a convivência com o sujeito que tem uma neurose obsessiva compulsiva difícil, né? E a peça traz essa realidade, mas ela trabalha isso de uma forma lúdica. Então a gente acaba se apaixonando, se encantando com os personagens. E o Lutz sabe fazer isso como diretor. Acho que o Arthur também soube fazer isso no texto. Mas o Lutz tem isso antigo. Quando nós fazíamos teatro, a gente fazia um espetáculo infantil, que era o Pluft, o Fantasminha. Então, tinha o Pluft, o Fantasminha, que as crianças se apaixonavam, tinha o meu personagem, que era a Maribel, e tinha um pirata malvado, pirata perna de pau, né? Que era o Lutz, que encarnava esse personagem de malvado, mas ele era um malvado, tão malvado, que as crianças, principalmente os meninos, se apaixonavam por ele, e no final do espetáculo as crianças iam ver o Pluft, a Maribel e o pirata malvado, porque ele era tão malvado, tão interessante com aquela espada, e ele tornava possível botar a agressividade para fora, que todos nós temos, e as crianças vibravam, e iam lá no final, né, Lute? Conta um pouco para nós. Que ótimo tu lembrar disso. O Pirata Perna de Pau, eu amava aquilo. A menina Maribel, Bel, Bel, tem os olhos cor de mel, mel. Era maravilhoso, é um espetáculo maravilhoso da Maria Clara Machado. Pluft, o Fantasminha é um clássico. Em qualquer lugar e quando montar será um sucesso, porque é maravilhoso. É maravilhoso. E nós fizemos isso em 1987. Nós fizemos isso. Puxa vida, que tempão. Era maravilhoso fazer aquele personagem. Era muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Agora, assim, ó, as pessoas estão comentando quando a gente volta, quando a gente não volta, né? Aqui em Porto Alegre, nós vamos fazer uma apresentação no dia 26 de agosto. Uma única apresentação no Teatro do CIE. No mesmo teatro que tu assistiu, Ana. E outra coisa, se vocês de São Leopoldo tiverem a fim de fazer um negócio conosco, a gente ir para São Leopoldo, vamos conversar sobre isso. Vamos fazer uma parceria e levar a peça para São Leopoldo para a gente ver o que acontece. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Ótima ideia. E vamos fazer, e ao final do espetáculo, vamos fazer uma conversa com essa plateia de São Leopoldo, com as pessoas daí. Isso nos interessa muito, essa troca. Nos interessa. E aí a gente estava falando assim, né, de que a arte salva, e salva mesmo. O teatro já salvou minha vida algumas vezes. Esse espetáculo me salvou de muitas coisas, esse espetáculo. Esse espetáculo me segurou a minha pandemia, foi horrível, meus 2 anos de pandemia foram horríveis, mas eu tinha certeza que eu voltaria com esse espetáculo, que eu voltaria a trabalhar com esse espetáculo. Então eu tinha essa certeza durante a pandemia, que foi, digo de novo para vocês, foi muito pesado para mim a pandemia. Esses 2 anos foram, assim, uma provação na minha vida. E eu agora... Eu floresci de janeiro para cá, que a gente voltou ao cartaz, que a gente está em temporada com a peça até eu floresci, eu sou outra pessoa. Então, isso é fundamental, o trabalho e o teatro, as artes, de modo geral, têm essa possibilidade
de fazer com que a gente encontre um propósito para a nossa vida, que é bem este, que é do encontro, do acolhimento, e isso se transparece para a tua vida, para o teu cotidiano, para o teu dia a dia. Eu estou vivendo uma fase muito linda da minha vida nesses últimos meses, nesse último ano, nos últimos meses, que é a certeza da qualidade desse trabalho que a gente tem na mão. E a certeza de que a gente pode ser visto e assistido por muita gente. E essa reflexão, a gente está levando isso junto com as pessoas, para essas pessoas. Isso, para mim, é muito lindo, porque tu montar um espetáculo, tu pensar um espetáculo, tu vai ali, a coisa acontece, depois as pessoas vão para casa com o teu espetáculo na cabeça, com as coisas que tu propuseste ali naquele palco. Isso aí é maravilhoso, é espetacular, gente. É lindo demais. É muito grande o prazer que dá de tu ouvir os comentários dessas pessoas que assistem o espetáculo, né? Isso estava pensando, vocês estavam falando sobre o papel do público nesse caso. O público, em qualquer tipo, em qualquer gênero de teatro, ele senta confortavelmente na plateia e se sentindo seguro, com essa mesma postura, qualquer tipo de público. Não é comigo, isso é com eles. Tanto é que uma das coisas que se torna um espetáculo de teatro atraente é a teoria do risco, porque nós vamos ver aquele ator em cena do palco fazendo coisas através da emoção, como se fosse um salto triplo, sem rede, no circo, né? Então é a teoria do risco. Agora, o truque, eu vou contar para vocês o truque que vale $1 milhão. Por que que isso funciona? Por que que funciona isso dessa forma, inclusive terapeuticamente? Porque o público, a nossa pessoa dotada de algum transtorno que se protege, que nega ser para ela aquele tipo de coisa e tudo mais, ele é convocado pela obra, através dos recursos dramatúrgicos, através do humor, ele é convocado a se tornar coautor do espetáculo. Então, durante o espetáculo, ele cria junto, silenciosamente, secretamente, ele vai criando junto as situações, porque ele sabe, ele conhece o negócio. Mas ele não conta para ninguém. E isso vai provocando nele reações. Vai provocando reações nele. A catarse para esse tipo de público é muito mais intensa por causa disso, porque ele é coautor do espetáculo. E isso é o que eu digo para os meus alunos de dramaturgia, que eu falei para vocês agora, que era o segredo de $1 milhão, eu falo para eles também, que é aquela teoria do Patrick Pavis para o leitor especializado. São os pontos de indeterminação que a gente cria para dar espaço ao público de criar junto. E esse espetáculo ele faz isso. Quando chega no final, o público é tão autor do espetáculo quanto eu, quanto o Lute, quanto todo mundo que está ali. E por isso que se sente tão bem acolhido, tão em casa, como tem esse sentido. Era só isso que eu queria completar, para que fosse compreendido o porquê do duplo em cena, que o Lute falou agora há pouco, a necessidade do duplo em cena, e a dificuldade de se levar, de dirigir um espetáculo desse, dentro de uma levada dialética, que é como a gente faz. O que o Lute traduziu para o grupo é o seguinte: a gente procura fazer com que o público reconheça que são atores em cena fazendo aquilo ali. São atores em cena representando dilemas e problemas das pessoas que estão ali e que não estão. Então, isso aí é uma questão dialética, e é difícil fazer isso sem criar o transe, sem criar a imersão do personagem, do ator no personagem, né? Não, nós temos ali dialeticamente atores representando com amor, com carinho, com afeto, com dedicação, com competência, aqueles personagens, aqueles dramas de todo mundo. Tanto é que a gente, por uma questão de tempo e de elenco, a gente teve que aglutinar num só personagem o maior número de transtornos possíveis. Às vezes uma pessoa tem um transtorno só, né? A pessoa é germofóbica só e não tem outro transtorno, e assim, talvez, né? Só que os personagens clássicos, como o Lute falou, tiveram que levar tudo com eles. Mas é possível, porque eles são o duplo, eles são o ator em cena fazendo aquilo ali, né? É só isso que eu queria completar,
para que a gente perceba que o jogo está presente na plateia, o jogo está presente no teatro, com os atores que são convocados a serem coautores do espetáculo também. Agora eu fui ver se estava no ar aqui, se eu não tinha falado isso tudo para ninguém. Então, é muito interessante ter chegado esse espetáculo ali, né, depois de 2 anos praticamente de pandemia, onde a gente tinha experimentado alguns lugares, né, de uma higienização louca, absurda, onde a gente tinha se isolado e muitas vezes tinha vivido dentro de casa, mais ou menos o que remonta assim o cenário da peça, né, um grupo de pessoas isoladas dentro da sala de espera, né? Então, traz uma vivência que é muito próxima, é muito fácil criar esse link de uma identificação da plateia com os atores e com a cena, né? Então, estava tudo muito à mão. Eu acho que veio muito, muito na hora certa esse espetáculo, pós-pandemia. Pós, não ainda estávamos outra... Eu fui ainda assistir tudo de máscara. Uma coisa interessante disso que tu está falando agora, que quando a gente ia voltar agora em janeiro, o Daniel dizia assim, não, mas nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos atualizar, e eu fugia da conversa, né? Ia fugindo da conversa. Aí até um dia o Daniel me encheu tanta paciência que eu liguei para o Arthur e disse, Arthur, vamos atualizar alguma coisa? Eu não queria atualizar nada, a peça é absolutamente atual, ela fura a pandemia, na realidade, ela fura a pandemia. E aí foi uma dificuldade para eu convencer os atores que não precisava referir a pandemia em momento algum, porque isso nós já fazíamos em 2019, e aí então a peça só ficou mais atual ainda do que depois da pandemia, ficou mais atual ainda. E, bom, e não só com a pandemia, com o caos que está o nosso governo, a peça, então, fura todas essas questões aí. Vocês têm que assistir para ver por que eu estou dizendo isso. Mas ela é muito atual, é muito contemporânea a peça. Muito demais. Revolucionária. Muito, é impressionante. Impressionante. Eu fico assistindo, juro por Deus, eu me distancio, eu consigo me distanciar. Quando eu consigo, eu sento lá na última fila e eu assisto o espetáculo. Eu vou lá assistir o espetáculo. Eu não vou dirigir, eu vou assistir o espetáculo. Eu digo, cara, esses caras disseram isso. Um negócio que está acontecendo agora, a gente dizia isso lá atrás. Então, só para mostrar para você, dar um exemplo concreto disso, o Arthur estava muito inspirado quando escreveu isso, estava muito atento ao que estava acontecendo no mundo. A gente tem uma piadinha assim que a menina que faz a Paranoica, que é a Juliana Barros, grande atriz Juliana, ela fala que o cara que envenenou a Valentina e tal, que ele é um russo, ele é um espião russo. E o personagem do Daniel diz, pelo amor de Deus, o que os russos ganhariam nos matando? Alguém aqui, aí ele responde, alguém aqui é dissidente? Alguém aqui é ucraniano ou é sertanejo universitário? Ou seja, 3 piadas absolutamente contemporâneas, entendeu? Que estão na peça como se nós tivéssemos escrito isso hoje. E não, essa peça estreou com essa piada, entendeu? Então eu digo isso para as pessoas, eu digo, a peça é meio Simpson, assim, fica colocando coisa... E tem uma outra coisa muito interessante na peça. O inconsciente do Arthur foi visionário. Não, demais. E aí vou dizer outra para o Arthur, que ele nem deve saber disso ainda. Há uns meses atrás, há umas semanas atrás, a gente estava em cartaz, e na peça tem uma marca que é a seguinte: a Paranoica, personagem da Juliana, que é a Silene, tem um momento da peça que eles vão comer uma pizza. E aí o sujeito entrega a pizza para ela e diz, não, eu quero que você coma antes. Prove para ver se não está envenenada, né? O subtexto dela. E o sujeito prova. E come, não morre, ele entrega a pizza para ela come a pizza lindamente. Há poucas semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, um dirigente de um país da América Latina fez isso num jantar, entendeu? Tinha um sujeito que provou a comida para ele poder jantar.
Eu não vou dizer quem é esse presidente da América Latina que fez isso, mas furamos isso também, entendeu? Tu nem sabia disso, né, Arthur? Não tinha comentado isso contigo. Mas isso aconteceu, gente, há poucas semanas. É que antes da pandemia as coisas não estavam acontecendo, mas estavam prometidas. Estavam que iam prometidas, acontecer. perfeito. Estavam sacramentadas, vai acontecer. Exatamente. E aí, então, isso aí foi uma decorrência dessa coisa, porque uma matemática criativa levou a isso, E é né? perfeito, cara. E eu assistindo lá na última fila, eu como espectador, eu digo, cara, essas pintas fizeram isso. Eles estão dizendo isso. Será que eles escreveram isso hoje? Eles estão dizendo isso hoje? E é um negócio que a gente já vinha aí. Mais um motivo para esse espetáculo ir adiante. E adiante, o inconsciente coletivo funcionou para caramba. Aconteceu sim, a história da pizza. Então, as coisas acontecem, gente. Nós estamos aí. A arte imitando a vida imitando a arte. Eu não sei quem imita Raquel, a gente está mais ou menos no horário combinado. Será que tem mais alguém que quer trazer alguma questão? Não sei se dá tempo. Um recadinho da Laura aqui no chat. Gente que fala cheias de potência e alegria de viver. Parabéns, Ana, Raquel e aos convidados Arthur e Lúcio. Muito grata. É um comentário aqui da nossa colega Laura. Eu acho que sim, nós estamos no nosso tempo. Se alguém tem mais algum comentário, alguma colocação a mais, estamos ainda aguardando, né, Ana? Podemos ainda finalizar. Sairemos. Ok, Maria. Ana, tu queres finalizar para nós, para a gente poder se despedir? Tá bem, então. Eu quero mais uma vez agradecer a presença do Arthur e do Lúcio, né? Lúcio Pereira. Foi maravilhoso a nossa conversa, nosso ponto de vista. Acho que a gente deu o show muito bem alinhavado aqui no nosso recado, que a arte e a psicanálise são revolucionárias, têm o seu papel, e a peça traz essa atualidade, né, do contexto e do quanto a saúde mental está atrelada às condições que a cultura, que a vida na cultura oferece ao sujeito. Então, a cultura e a arte é a forma de que as pessoas possam sobreviver de uma forma digna, né? E menos adoecida, com maior prazer, com maior felicidade, né? Não que a felicidade seja um dom supremo, mas que a felicidade também é necessária. E que rir, brincar, lazer, se divertir fazem parte da vida. E felizes são esses que podem sofrer para chegar até aqui e desenvolver esse tipo de trabalho, né? Que certamente não foi só prazeres para o Lúcio e para o Arthur, mas também foi uma batalha, uma luta, um trabalho que certamente também foi árduo. E a forma como vocês conduziram aqui a nossa fala com o público, essa proximidade, é que fez do nosso evento com certeza um sucesso, né? E se tornou tão importante para as pessoas que estavam aqui poder ouvir, poder participar. Agradeço a presença de todos, agradeço à Sociedade de Psicologia por ter nos acolhido, né, Raquel, para a gente poder propor esse evento, a Raquel como coordenadora do núcleo, as pessoas que falaram aqui, as que escutaram, ficaram quietinhas, mas que ficaram com a gente até agora. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada. Eu quero também agradecer, no nome do Núcleo de São Leopoldo, da Sociedade, o Lúcio. Muito obrigada, Lúcio, pela tua presença, pelas tuas falas. O Arthur também. Muito obrigada, Arthur, por estarem aqui conosco. E a todos, né, que ficaram até agora com a gente aí, participando desse momento tão especial. Quero agradecer também a nossa diretora científica, que está sempre conosco,
Né, Renata, muito obrigada por estar aqui. Né? Obrigada, Renata. E a todos, então, né, quero Gurias. finalizar. Oi, Renata. Eu que agradeço vocês pela organização, né? A Denise estava aqui representando a comissão científica no início, que eu não consegui estar, mas assim que eu pude, eu entrei. E parabenizar, né, a Lúcia, a Arthur e a Ana pelas falas. Realmente dá muita vontade de ir ver a peça, né? Eu não consegui ver, mas olha aí, então vai ter uma chamada extra, então vamos ficar atento para poder estar lá e prestigiar. Olha aí, Renata, é um convite, viu? Uhum. Vamos lá nos organizar. Gente, Mais muito... teatro nas nossas vidas, mais psicanálise nas nossas vidas. Ótimo. Isso aí. Denise, muito obrigada também por estar conosco. Então, desejo uma boa noite a todos, um bom descanso, né? E obrigada pela presença de todos aqui nessa noite tão especial. Obrigada. Nada. Tchau, adeus. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana Boa para nós. noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então tá, Ana, a gente se vê por aí, gurias, guris, Arthur. Uma boa noite para todos vocês e a gente se vê no teatro. Um abraço. Boa noite, Luiz. Boa noite, Beijo para Arthur. vocês. Tchau, Uma tchau. boa noite. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa Bom noite, descanso a Raquel. todos. Obrigada.